Esse tema é importante porque o trabalho ele movimenta todos nós, né? E aqui a gente pode ter pessoas que ainda não iniciaram no mercado de trabalho, outros que já iniciaram, outros que já estão se aposentando e outros que já se aposentaram. E o trabalho ele mexe muito com a gente, até porque o trabalho ele é uma dimensão que valida a gente perante a sociedade, perante nós mesmos. E aí esse título ele foi realmente provocativo, foi interessante porque quando nós lançamos, né, a primeira chamada do workshop, algumas pessoas se manifestaram, né, respondendo, né, como ser feliz no trabalho. E aí uma botou assim, ganhando na Mega Sena, kkkk. A outra botou me demitindo. O outro colocou apresentando atestado médico o tempo todo. Né? São algumas alternativas que algumas pessoas, né, acreditam que possam ser felizes no trabalho dessa forma, mas existem outros caminhos para a gente ser feliz no trabalho. E aí a primeira provocação que a gente faz é essa aqui para vocês, né? Quais as dificuldades que você enfrenta ou já enfrentou no ambiente de trabalho? Quem quiser pode colocar aqui no chat as suas experiências. Quais foram as dificuldades que você teve ou que você tem em relação ao trabalho, né? Vamos escrevendo aqui do lado, porque a gente vai falar sobre isso, mas eu queria saber a opinião de vocês, tá? Coloque aí no chat para a gente. O que mais você tem de dificuldade no trabalho? O que mais te impede, ou te desmotiva, ou te deixa infeliz, ou te deixa irritado no trabalho? Qual é a sua experiência nesse sentido? Tá? Coloque aí para mim, para a gente ver o que vocês estão pensando em relação a isso. Tá? Excesso de demanda, comunicação, lidar com pessoas não capacitadas, isso é complicado, né? Às vezes, mas faz parte. Quando algumas tarefas se tornam tediosas, ok? Despreparo dos líderes, chefe burro. Eu chamo isso de chefe burro, né? Quando a gente tem chefe burro, não é fácil. Espaço para crescimento, né? Falta de espaço para crescimento, falta de pessoas na equipe, os impostos altíssimos que o empresário tem que pagar, é verdade, gente. Isso aqui é complicado, né? Comunicação, falta de objetivos claros e coerentes, divergência de opinião em relação a decisões que devem ser tomadas. Legal. Tudo isso aqui, vocês estão corretíssimos. São os obstáculos, os desafios que o mundo do trabalho traz para a gente, né? Falta de compromisso dos colaboradores. Muito bem. Vamos ver aqui o que a gente trouxe para vocês que tem a ver com tudo isso que vocês estão colocando aqui, tá? A gente, quando eu e a Bruna, a gente começou a pensar nesse tema, a gente percebeu que as dificuldades, elas se davam do ponto de vista interno, ou seja, da nossa personalidade, das nossas emoções, da nossa inteligência emocional e relacional ao lidar com o trabalho, mas também tinham características externas relacionadas ao ambiente, né? E aí a gente trouxe aqui alguns pontos. A comparação constante. Às vezes, no ambiente de trabalho, é natural que exista uma competitividade, é natural que todo mundo queira crescer, e aí a gente começa a se comparar, né? A gente começa a verificar quem está mais, quem está menos, e isso, às vezes, é bom por um lado, porque motiva a gente a crescer, mas é ruim quando a gente começa a se autodepreciar muito, quando a gente começa a não ter autoestima, a gente achar que a gente é incapaz, que a gente é improdutivo, que a gente é inútil. E a gente precisa verificar que cada um tem a sua forma, ou de trabalhar, ou de conduzir sua carreira, ou de produzir. Não precisa ser todo mundo igual, tá? A falta de transparências. Às vezes, o ambiente de trabalho, ele proporciona um conjunto de tarefas confusas, onde as pessoas não sabem exatamente o que elas fazem, aonde que começa o meu trabalho, aonde que começa o trabalho do outro. E isso gera muito problema no trabalho, principalmente nas relações interprofissionais. A comunicação disfuncional, né? Ou uma comunicação opressiva por parte da liderança, ou uma comunicação inexistente. Existem alguns líderes que têm muita dificuldade de se comunicar, de deixar claro, e outros que são muito imperativos, são muito dominantes, né? E isso causa problema. A alta rotatividade de funcionários também é um problema, principalmente quando você tem uma mão de obra mais operacional, mais básica. Normalmente, essas pessoas elas estão exercendo um cargo não porque elas querem,
não porque elas se identificam, mas porque elas necessitam. Então, qualquer tipo de estremecimento na vida delas, elas saem, ou então, às vezes, não conseguem dar conta, né, daquilo que tem que fazer, enfim, o baixo salário gera também essa questão da autorrotatividade. A cultura de medo e crítica é muito comum em algumas, infelizmente, em algumas instituições, né? Você para motivar os colaboradores, você termina gerando uma cultura de medo, de pressão muito grande. O desequilíbrio trabalho e vida pessoal, a gente vai falar isso no final da palestra. E aqui tem um ponto sobre lideranças tóxicas, né? Que infelizmente isso existe, e às vezes a gente precisa saber como lidar com esse processo. E aqui a gente traz a questão das hierarquias excessivamente controladores, estruturas rígidas de poder que geram ansiedade, sentimento de impotência, as dinâmicas de poder tóxico para criar um ambiente de desconfiança e competição destrutiva. E isso tudo vai desaguar em assédio moral, né? Às vezes assédio sexual, ambientes insalubres, com falta de estrutura, com injustiça. Uma liderança tóxica é muito complicado, é muito difícil. Às vezes adoece o ambiente, adoece as pessoas, e você tem que trabalhar muito a sua saúde emocional, sua inteligência emocional, para fazer frente diante desse desafio. E, infelizmente, existem em muitas empresas esse tipo de liderança. A exaustão emocional, nós vamos falar aqui sobre burnout e workaholic, né? Pessoas que são viciadas em trabalho, pessoas que não respeitam os seus limites físicos e emocionais em relação à demanda do trabalho. A desconexão e o cinismo, né? Às vezes você vai, por conta de todos os problemas que eu não consigo lidar no trabalho, eu vou me desmotivando, eu vou me desconectando. E eu fico ali muito mais só pelo dinheiro, pelo salário, mas eu não tenho motivação nenhuma sobre isso. E isso é muito ruim para o colaborador e para a empresa. A falta de reconhecimento, né? Quando você, às vezes, não é nem em relação à promoção ou aumento de salário, mas pelo menos a feedbacks positivos e construtivos que vai fazendo com que a gente entenda que a gente está no caminho certo, que a gente precisa continuar nessa pegada. A pressão constante, através de metas irrealistas, algumas empresas cobram muito sem ter como fazer. Eu atendo no consultório muitos funcionários públicos que, às vezes, de órgãos que têm demandas muito grandes, principalmente do judiciário. E, às vezes, o colaborador, o funcionário, ele quer dar conta disso, mas ele não tem como dar conta, porque o sistema, a demanda que existe não comporta para o número de funcionários que tem. Né? E aí, obviamente, a instituição ela estabelece metas, cobra, às vezes, quem é do judiciário do juiz, o juiz vai cobrar da vara, que vai cobrar dos funcionários, mas às vezes você não consegue dar conta disso. E é preciso lembrar que você não vai dar conta disso. Você precisa fazer o que você consegue e liberar o restante, né? Em relação a isso. A sobrecarga, poucos funcionários, a falta de plano, falta de processo de cargo e salário, erro de processo seletivo, ou seja, pessoas equivocadas, com talentos diferentes do cargo que ela exerce. Né? E aí isso vai gerar uma dificuldade muito grande de produtividade e de eficiência. E aí, tudo isso aqui que a gente está falando, que vocês também falaram, faz parte do grande desafio da gente exercer a nossa profissão, da gente exercer o nosso trabalho e ainda assim se sentir motivado, se sentir feliz, né? Conseguir transpor todos esses desafios. A ideia aqui, gente, principalmente, não é necessariamente mudar os sistemas que estão postos, mas tentar se adaptar a esses sistemas de uma maneira que a gente se sinta minimamente equilibrado e feliz. Né? Porque muitas das vezes você não vai conseguir mudar a situação externa, mas você muda como você percebe e sente e lida com isso. E aí a gente trouxe aqui 3 propostas, que inclusive eu falei em um dos vídeos que a gente colocou aí, que eu considero, óbvio que podem ter mais do que esses, mas eu separei aqui 3 grupos, 3 pontos de reflexão muito importantes quando a gente fala da nossa identidade profissional. Tá? Então, como profissional, a gente precisa de uma gestão emocional, de uma gestão de carreira e o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional.
E cada um desses tópicos vão abrir aqui uma série de outras situações. Por exemplo, no caso da gestão emocional, a gente vai ter aqui duas inteligências muito importantes. A inteligência emocional, que é a capacidade de eu perceber as minhas emoções e autogeri-las de maneira correta, eficaz. Tá? E a inteligência relacional, que é a minha capacidade de interação com o outro, de maneira também equilibrada e eficaz. Esses dois processos, essas duas dimensões da nossa personalidade, eles compõem uma série de componentes que a gente vai falar aqui. Tá? No processo de inteligência emocional, eu vou trazer um conceito que a gente falou no último workshop. Nós temos aí vários mecanismos, várias teorias que mapeiam os nossos perfis de personalidade. Lembra que eu falei que a inteligência emocional é a capacidade de eu auto-perceber as minhas emoções? De eu me autoconhecer? Para eu me autoconhecer, eu preciso saber como que a minha personalidade funciona. E todos nós temos padrões mais ou menos definidos, que nós podemos, obviamente, modificar, mas que funcionam automaticamente. E aí eu trouxe aqui a teoria do DISC, que é um modelo para definir padrões de personalidades. Aonde? Eu tenho aqui 4 tipos de personalidade, 4 conjuntos de características personalísticas, baseado nessas 4 letras. Então, a gente tem o D de dominante, que é aquela pessoa focada em resultado. Inclusive, na última workshop, a gente falou sobre isso, que algumas pessoas foram se identificando. Então, por exemplo, pessoas que lideram, pessoas que têm foco em resultado, pessoas que são muito objetivas, muito práticas, têm tomada de decisão muito rápidas, essas pessoas vão ter características dominantes. Tá? O influente, essas pessoas elas vão ter uma capacidade muito grande de influenciar pessoas, de se comunicar. Por isso, o foco delas são em pessoas, em relações. O estável, que é uma pessoa que sempre está procurando manter um ritmo em relação às mudanças. Ou seja, o estável é aquela pessoa que, vamos dizer assim, ele sempre tem uma estrutura pronta. Ele sempre busca fazer as coisas baseado em processos. E ele é muito colaborativo. Ele é uma pessoa muito proativa. Ele é uma pessoa muito da equipe. A gente já vai ver as características. E o cauteloso, que o foco dele é qualidade e precisão, que é a pessoa metódica. Então, todos nós temos um pouco dessas características, mas nós, em algum momento, somos mais predominantes em algum desses quadrantes do que em outros. Tá? Então, por exemplo, eu sou dominante e influente. Eu tenho uma filha que é cautelosa e estável. Eu tenho uma outra filha que é dominante e influente. A minha esposa é dominante, influente e estável. Então, cada um de nós vai ter esse conjunto de características mais contundente. E isso vai determinar muito como eu percebo o meu ambiente de trabalho, como eu lido com o meu ambiente de trabalho e como eu lido com as pessoas que eu trabalho. Até porque essas pessoas também têm essas características. Tá? Vamos ver aqui cada uma delas rapidamente. Bruna, colabora para a gente aí. Fala aí sobre o dominante, por favor. Falar sobre o dominante de uma pessoa que não é dominante, né? Isso mesmo. O dominante, ele tem essas características de uma pessoa mais afrontosa, mais confrontativa, né, mais competitiva. Ela se arrisca muito mais com as situações, ela não pensa muito assim, quais são os cenários possíveis, ela simplesmente vai lá e faz. Então, ela toma decisão de forma mais rápida, busca resultados rápidos também. É uma pessoa que não tem muito medo de se desafiar, de colocar a cara, né, para fazer as coisas. E é uma pessoa que acaba sendo muito orientada, então, para produzir, para resultado, para poder chegar e liderar, né, dentro dos espaços, é uma pessoa mais decidida, assim. Então, ela também tem essa coisa de ser mais pragmática, mais objetiva, né, de solucionar problema, de estar dentro dessa questão de direito, inovação, persistência, porque é uma pessoa que vai lá e não tem medo de dar sua opinião, não tem medo de colocar a cara dentro do processo, por exemplo, numa empresa, né, uma pessoa que tem esse perfil mais de falar mesmo, assim. Não existe uma coisa importante, não existe perfil melhor do que o outro. Tudo vai depender da situação que você vai lidar. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui que o dominante,
Ele é aquele cara que toma decisões e não titubeia, né? Não se preocupa muito com o que está ao redor dele. Isso é bom, por um lado? É. Mas em outros momentos, por exemplo, decisões que precisam de mais reflexões, de mais detalhes, de mais tempo, esse tipo de perfil, ele não vai se adequar tanto. Ele pode ter problemas, tá? Então, todos os perfis vão ter características positivas para algumas situações e características negativas para outras. Vamos ver o segundo tipo aí. Pode falar, Bruno. O influente já é aquela pessoa que consegue conversar muito bem com as pessoas, consegue chamar muito as pessoas para si, assim. Então tem essa característica mais de ser empático, conseguir ser bem persuasivo. Então são aquelas pessoas que falam muito bem, assim, sabe, que são mais extrovertidas, carismáticas, são bem sociáveis. Isso gera um componente de confiança nessa pessoa, em que muitas pessoas olham para essa pessoa como uma influência ali, né? Como uma coisa a ser seguida, né? Então, essa pessoa acaba sendo orientada também para outras pessoas e para o relacionamento, porque ela tem esse componente sociável muito forte, né? Então, ela é uma pessoa que também gosta de ter contato com as outras, né? De passar essa imagem positiva de si, criando esse ambiente mais acolhedor, feliz, emotivo, entusiasmático, né? Tem aquela pessoa que também é sempre a engraçadinha do trabalho, né? A pessoa que chama as piadas, que conversa com todo mundo, que puxa muitas pessoas, acaba tendo uma característica mais otimista também, né? E gosta de participar das atividades em grupo. Então, é essa pessoa que dentro do trabalho vai lá e vai chamar todo mundo para participar, vai chamar o pessoal para almoçar junto, tem essa característica de ir puxando o grupo. Como essa pessoa é muito falante, ela escuta pouco. E essa é uma deficiência dela. Tá? Outra coisa, essa pessoa, ela espera que os outros sejam muito entusiastas, muito afetivos, muito acolhedores. Então, se eu sou influente e eu pego um chefe ou um colega de trabalho que é mais fechado, que é mais introvertido, eu vou começando a ter uma dificuldade de comunicação. Porque o influente, ele sempre acredita que as pessoas têm que ser igual a ele. Falante, acolhedor, né? E quando você não tem isso, você começa a ter um problema nesse sentido. Tá? Vamos para o próximo. Estável, Bruna. Agora a Bruna fala. O estável já é aquela pessoa que tem um pouco de medo de se arriscar, então gosta de planejar muito bem as coisas, né? Gosta de uma rotina, gosta de estar no controle sobre as situações, de obedecer, né? Assim, é uma pessoa que tem esse perfil um pouco mais de execução do que de mandar, né? Então, assim, escuta muito bem, né? Obedece, faz o que tem que fazer, faz o trabalho. Também acaba sendo uma pessoa confiável, porque ela se coloca à disposição para estar lá, para fazer o trabalho da forma como tem que ser feita. É muito orientado, né, para a equipe, trabalha bem em equipe, trabalha de uma maneira mais previsível, mais consistente. Então, é aquela pessoa que você sabe que vai entregar no dia que tem que entregar, que você não fica meio receoso, assim, será que essa pessoa vai trazer as demandas, vai fazer, vai dar conta? Porque ela tem esse perfil de estabilidade, de querer dar conta de tudo, né, e tentar controlar todas as variáveis para poder que nada saia do controle, né, querer sempre estar no controle, e aí vem com esse perfil de conseguir lidar bem com as pessoas, porque acaba escutando melhor, escuta mais do que fala, né, e cria um ambiente mais estável dentro do trabalho. O estável, gente, é o fofo. O fofo e a fofa. O estável, todo mundo gosta. Ele é unanimidade. Por quê? Primeiro, por ele gostar muito de ajudar, ele tem uma dificuldade de ser impopular. Ele tem uma dificuldade de confrontar. Então, por exemplo, se você for pedir, querer gerar um conflito com ele, ele vai fazer de tudo para que não haja um conflito. E isso é uma coisa boa por um lado, mas é um problema por outro, né? Por exemplo, se você pega um chefe estável, ele é muito bom, ele é muito acolhedor, mas quando ele tem que ser mais rigoroso, quando ele tem que ser mais dominante, ele tem dificuldade. E isso pode gerar um ruído na comunicação, né? Isso pode gerar um problema em relação à separação das funções. Então, se você tem um chefe estável, se você é estável como colaborador, você sempre vai querer conciliar, e nem sempre as coisas vão acontecer dessa maneira.
Tá bom? Vamos para a última característica do DISC. O cauteloso, ele se aproxima um pouco do estável, mas ele tem esse padrão de perfeccionismo um pouco mais exacerbado, assim, é uma pessoa muito disciplinada, gosta de tudo, que tudo está em ordem, de seguir regra, de seguir padrão, de pensar muito nos detalhes, pensar de uma forma mais analítica. Então, vai ser uma pessoa que vai demorar um pouco mais para tomar uma decisão. Ela vai tentar pensar em todos os prós, os contras, cada detalhe da decisão para chegar na melhor decisão possível. Então, é uma pessoa mais detalhista, sistemática, que gosta de se preparar antes para, por exemplo, para uma reunião, gosta de levar tudo, preparar, estudar para poder apresentar para as pessoas. Mas é uma pessoa que vai valorizar muito o trabalho, vai cumprir com as expectativas, vai acabar evitando conflito, porque é uma pessoa que vai dar tudo de si, tentar ali encaixar tudo dentro das caixinhas, deixar tudo dentro dos conformes, né? E analisar de uma maneira mais crítica o desempenho assim, das pessoas, o próprio desempenho. Então, uma pessoa dentro desse quadro mais do perfeccionismo e dessa visão mais analítica. Esse cara é o cara do detalhe, tá? É o técnico. Ele vai ser muito bom para essa função. Só que se você pedir uma decisão rápida dele, ele não vai conseguir. Tá? E por ele ser muito cauteloso, ele sempre vai ver o cenário externo como negativo. Ele vai sempre ser desconfiado. Ele não vai ser uma pessoa, por exemplo, o influente, ele já é extremamente aberto, confiante. Ele se joga. O cauteloso não. E isso serve tanto para o colaborador quanto para o chefe. Então, por exemplo, se eu sou um influente, eu tenho um chefe cauteloso, eu posso ter que alinhar minha comunicação com ele, a minha expectativa em relação a ele. E vice-versa. Né? Se eu sou um chefe cauteloso, eu tenho um colaborador influente, eu vou precisar saber como que eu vou desenvolver aquilo que eu quero dele. Tá? Então, assim, isso aqui serve para a gente poder começar a entender como funciona a nossa personalidade. E aí, rapidinho, eu queria que vocês digitassem aí quem é dominante, quem é cauteloso, quem é influente e quem é estável. Qual dessas características você se identificou mais? Você é mais focado em resultado? Você é mais focado em pessoas? Você é mais focado em equipe? Ou você é mais focado em qualidade e precisão? Vamos lá. Diego está dizendo que ele é dominante, o Pedro estável, a Gisele cautelosa. Pode ser o misto? Pode, Regiane. A Tamires estável e cautelosa. Marcela dominante. Eu também, Marcela. Vanessa cautelosa e estável. Aqui, Thales, eu coloquei aqui novamente as características de cada um. A Marcela também é influente. A gente pode ter mais de uma característica predominante, tá? Normalmente a gente tem duas que são muito dominantes. Beleza, galera, vamos lá. O que a gente tem mais aqui em relação a essa questão do DISC? A gente já disse aqui, os dominantes, eles esperam que as pessoas sejam francas. Eu tenho uma pessoa aqui que vai entender o que eu estou falando. Às vezes, se você é um cauteloso, um estável, e você vai expor alguma coisa para o seu chefe que é dominante, se você não falar de maneira direta, ele não vai conseguir entender. Tá? Se você achar, porque o estável, principalmente, como ele doa muito, ele às vezes acha que o outro também tem que se doar. Não. Se você não pedir, o outro não vai te dar. Não é porque você doa sempre, de maneira automática, que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então, eu preciso entender qual é o perfil. Por exemplo, quando eu encontro uma pessoa estável que convive comigo, normalmente essa pessoa já vai estar pronta para me ajudar. Já o dominante e o cauteloso, não. Então, a gente precisa saber como é que as pessoas funcionam, como que a gente funciona, para a gente poder encaixar isso no nosso ambiente de trabalho. Porque senão a gente fica sofrendo muito, tá? Aqui, uma coisa que a gente já falou, o dominante e o influente, ele se veem mais forte para o ambiente. O cauteloso e o estável se veem mais fraco. O que é isso? O dominante e o influente, eles não esperam acontecer, eles vão lá e acontece. O cauteloso e o estável, normalmente, eles esperam um comando para que a coisa aconteça. O influente e o estável, eles veem o ambiente como mais favorável, porque eles são ligados a pessoas. Já o dominante e cauteloso, eles veem mais desfavorável, porque eles são mais céticos.
são mais questionadores, tá? O dominante cauteloso, tarefa e resultado, influente e estável, pessoas e relações. O dominante e influente são mais proativos, cauteloso e estável são mais reflexivos. Isso são características básicas. Ainda dentro da gestão emocional, para a gente poder lidar com todas aquelas dificuldades que vocês colocaram no início e que a gente citou do ambiente organizacional, das diferenças de personalidade, do ambiente tóxico, então de uma liderança que não é muito boa e tudo mais, mesmo assim a gente precisa do emprego. Até porque o emprego gera o salário paga as nossas contas, né? Então, às vezes a gente consegue um trabalho, um ambiente organizacional totalmente favorável, às vezes não. E quando a gente não consegue esse ambiente favorável, mas a gente depende do salário, a gente depende do emprego, é uma questão de necessidade, dentro da inteligência emocional, a gente precisa desenvolver uma coisa que é muito falada, a resiliência. O primeiro conceito de resiliência que apareceu foi ligado à física, tá? Que é o quê? A gente pode imaginar a figura daquele elástico amarelo, daquela liga que a gente usa para amarrar alguma coisa, para embalar alguma coisa. Aquele elástico, ele estica todo até o limite máximo, depois ele volta para o seu mesmo processo. Resiliência é isso. É as minhas emoções serem extremamente exigidas em situações difíceis, mas depois eu consigo fazer com que essas emoções retomem para o ponto de equilíbrio. E na psicologia, esse conceito de resiliência, ele é baseado em 11 características. Ou seja, a resiliência é um coletivo de características a nível emocionais que eu preciso desenvolver para fazer frente a um desafio, a uma dificuldade, a um problema, sei lá, relacional. E aqui a gente trouxe essas 11 características, é óbvio que a gente não vai conseguir entrar em todas, mas só para vocês perceberem que a resiliência, eu posso desenvolver a minha resiliência de várias formas. Então, por exemplo, aceitação positiva de mudança. O que é isso? É a capacidade que eu tenho de que quando a vida me oferece algum tipo de mudança, eu entender isso como positivo. Só que, por exemplo, se eu sou cauteloso, eu vou entender mudança como positiva? Não. Se eu sou estável, eu vou entender mudança como positiva? Não. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm muita dificuldade de se adaptar à mudança. Elas querem estabilidade. Elas querem manter o status quo. Já o dominante e o influente, eles têm facilidade em relação à aceitação positiva de mudança. Autoconfiança, ou seja, a percepção de que eu tenho capacidade para fazer algo. Autoeficácia, a percepção que o que eu faço, eu vou dar conta. Então, autoconfiança, eu tenho a competência, autoeficácia, eu consigo realizar. Porque, às vezes, você tem a competência, mas você não consegue realizar. Seja por alguma crença limitante, algum processo que você tem. Então, a autoconfiança e a autoeficácia é muito importante para fazer frente às dificuldades que a vida nos oferece. Bom humor. Tem uma frase que é muito clichê, né? O pessoal fala que a gente, às vezes, não precisa se levar tão a sério. A gente precisa ser mais flexível. As pessoas que são mais céticas, que são mais questionadoras, elas têm muita dificuldade de bom humor, né? De olhar a vida de uma maneira mais leve, de rir de si mesmo. Por exemplo, o cauteloso, dificilmente ele ri dos seus defeitos. Pelo contrário, ele entra numa neura enorme por conta dos seus defeitos. Já o influente, ele erra e ele começa depois a fazer piada com isso. Ele começa a se auto-zoar. Então, assim, o bom humor é fundamental nos momentos difíceis, para que você não se pese tanto, né? Para que você não se cobre tanto. O controle emocional, só que eu só consigo o controle emocional se eu perceber quais são as emoções que eu tenho que controlar. Por exemplo, se eu acho que o meu estado emocional ele é determinado pela atitude do meu colega de trabalho ou por um chefe, eu não estou tendo o meu controle emocional. Eu não estou tendo a minha autonomia emocional. Eu estou colocando isso na mão do outro. Correto? Então, o controle emocional é entender que, independentemente das circunstâncias externas, eu tenho condições de trabalhar as minhas emoções para me colocar numa frequência minimamente equilibrada. Só que se eu não acredito nisso, se eu acredito que a responsabilidade é fora e a mudança só pode se dar do lado de fora, eu não vou controlar nada. Eu vou ficar esperando que as outras pessoas ou as circunstâncias mudem. E muitas das vezes isso não acontece.
Empatia. A gente vai fazer um trabalho sobre empatia mais lá na frente, tá? Não vou nem falar agora. Independência. Eu preciso ter autonomia. Eu preciso assumir o controle da minha vida, as rédeas da minha vida. Tá? A gente trabalha no consultório com transição de carreira. Inclusive, a gente vai ter um tópico que a gente vai falar só sobre isso. Para eu fazer uma transição de carreira, se eu não tiver o senso de independência, eu não consigo. Porque eu sempre vou ficar achando que eu dependo de uma coisa ou de outra para poder mudar minha vida. Ah, é meu chefe. Ah, eu não vou conseguir. Ah, o mercado está muito competitivo, o mercado está saturado, a situação está assim, está assado. Eu entendo que a gente fazer mudanças não são fáceis. Às vezes leva um tempo para que a gente alcance o ponto que a gente quer, as metas que a gente quer, tanto que tem metas de curto, médio e longo prazo. Mas se eu não tiver independência para isso, se eu não tiver autonomia para isso, eu não saio do lugar. E às vezes a gente fica muito inseguro em relação a isso, né? Principalmente se a gente tem um perfil cauteloso. Orientação positiva para o futuro. Eu ter esperança. Eu acreditar que agora está mais ou menos ruim, mas isso vai passar e daqui mais um pouco eu tenho outras oportunidades e possibilidades. Às vezes eu conversava com a minha mãe, que já desencarnou, e às vezes eu falava para ela, mãe, a vida ela é dinâmica. Ela virava para mim e disse, meu filho, esse problema aqui não acontece, não muda, e não sei o quê. Eu disse, não se preocupe, porque uma hora vai mudar. Porque se a gente não muda, a vida muda. E quando a vida muda, ela sempre vai te dar muitas oportunidades, se assim você perceber. Então, a esperança, ou seja, a orientação positiva para o futuro, ela deve ser calcada na expectativa de que a vida sempre está dando oportunidade para todo mundo. E vai dar para mim também, se assim eu entender. Agora, se eu achar que não, que é sempre muito ruim, que é sempre muito difícil, que as coisas só estão piorando, aí a tua orientação positiva para o futuro vai lá para o saco. E você vai ter uma orientação negativa para o futuro. E aí a tua resiliência, naquele momento de dificuldade, ela começa a quebrar, ela começa a fragilizar. Né? Porque se está difícil aqui e você não vê nenhuma expectativa para frente, o que você vai fazer? Normalmente as pessoas depressivas, elas têm esse perfil. Tá? Então, quando eu começo a identificar que sim, vai ter uma oportunidade, vai ter uma capacidade, uma possibilidade de mudança, isso também me ajuda na minha resiliência. Capacidade de refletir. O que é reflexão? Basicamente, maturidade. O que é imaturidade? Imaturidade. A imaturidade é quando eu tenho uma postura reativa. Eu recebo um estímulo da vida e eu imediatamente rebato. Isso é imaturidade. O que é maturidade? Eu recebo um estímulo da vida, eu reflito sobre aquela situação, eu procuro entender o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo fora de mim, para daí eu dar uma resposta. Então, a capacidade de refletir, ela vai se dar a partir da capacidade de autopercepção e de visão sistêmica. Ou seja, o que acontece dentro de mim e o que acontece fora de mim. Se eu não faço isso, eu não reflito. É o caso dos dominantes e dos influentes, que são muito impulsivos. Tudo bem, tem momentos que eu tenho que dar uma resposta logo. Mas sempre eu tenho que ter esse movimento de refletir antes de falar. Até mesmo de questionar as minhas crenças. Porque senão eu vou ficar o tempo todo preso a um padrão rígido e inflexível. Valores positivos têm a ver com aquilo que você acredita de bem, de bom para a sociedade. Isso é muito importante. Se você não tiver inteligência social, você não tem resiliência. Por quê? O que é inteligência social? É perceber como é que a humanidade caminha, como ela se desenvolve. Normalmente as pessoas, às vezes, elas fazem uma percepção sobre o estado da sociedade baseado num recorte pequeno. Às vezes da sua experiência, às vezes da sua cultura, às vezes da sua crença, da sua filosofia. E esquece que a humanidade, ela existe há mais de, sei lá, trocentos mil anos. E que existem padrões que se repetem, processos que vão se desenrolando. Se eu não tiver esse olhar dessa forma, eu não consigo ter valores positivos. Se eu fizer um recorte só negativo, que existe, tem uma parte da sociedade, todos nós, temos a parte positiva e negativa. E sociabilidade é a capacidade que eu tenho de integração, de interação, de afiliação. E que para alguns isso é fácil, para outros nem sempre. Algumas pessoas preferem ficar mais isoladas, mais restritas, né? Mas eu preciso da sociabilidade. Por quê? Porque é através da interação com o outro que eu vou
descobrindo as oportunidades ou as alternativas diferentes para eu sair daquela situação difícil. É através da network, é através dos outros, que eu vou poder, de repente, perceber que alguém pode me ajudar. Porque eu posso compartilhar com a minha dor, com a minha dificuldade, e o outro vai ajudar. Quando a gente fala de construção de personalidade, a gente vai falar de duas dimensões muito importantes, que é o quê? A identidade, que são as características personalísticas nossas, e a alteridade. A alteridade vai ser a construção da minha personalidade a partir da interação com o outro. Por isso que é importante a sociabilidade. Se eu não consigo me sociabilizar, eu vou ficar preso apenas às minhas convicções, às minhas características natas. Eu não consigo ampliar. Eu não consigo me desenvolver. Entende? Então, a sociabilidade é um ponto fundamental para o processo de resiliência. Então, essas 11 características aqui, a gente precisa pensar quando a gente está diante de uma dificuldade. Qual dela que eu posso utilizar? Ou qual delas eu não estou utilizando para poder superar aquele processo que eu estou passando? Para poder suportar aquilo que eu estou passando? Muitas das vezes a gente não para e não pensa sobre isso. Alguns de nós, inclusive, já têm muito dessas características desenvolvidas. Outros precisam desenvolver. Tá? Ainda sobre gestão emocional, a gente vai entrar agora na questão da inteligência relacional. A gente falou de inteligência emocional, verificamos as nossas características no DISC, verificamos a necessidade de resiliência, e agora a gente precisa começar a ver como que eu me relaciono com as outras pessoas, de uma maneira eficaz, de uma maneira equilibrada, porque isso também vai determinar o meu grau de satisfação e de felicidade no trabalho, né? E na vida. E aqui, quando a gente fala de inteligência relacional, a gente vai falar de 3 coisas importantes. A gente vai falar de habilidade social, que são características que a gente vai já falar. A gente vai falar de comunicação, e aí a gente já falou no workshop passado de comunicação assertiva, e a gente vai falar de empatia. Tá? Então, quando a gente fala de inteligência relacional, a gente está falando desses 3 pontos. Habilidades sociais. Eu tenho aqui várias dimensões das habilidades sociais. O que é ser hábil socialmente? Fazer elogios, aceitar elogios, fazer pedidos, expressar amor, agrado e afeto, iniciar e manter conversas, defender os próprios direitos, recusar pedidos, expressar opiniões pessoais, inclusive de desacordo, expressar incômodo, desagrado ou enfado justificados, pedir a mudança de conduta, desculpar-se ou admitir ignorância e enfrentar críticas. Todas essas características aqui, todas essas dimensões, todas essas habilidades são importantes para a gente desenvolver a nossa inteligência relacional. Tá? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de enfrentar críticas, e no trabalho a gente é cobrado, né? A gente precisa desenvolver, a gente precisa entregar resultado. E eu não consigo lidar bem com crítica, eu vou ter dificuldade relacional no trabalho. Se eu não consigo me desculpar ou admitir a minha ignorância para que eu desenvolva, eu vou ter dificuldade. Tá? Então, assim, as habilidades sociais, elas são importantíssimas para eu fazer com que as minhas relações possam fluir equilibradamente. Aí, mais uma vez, existe a questão da personalidade, né? Porque eu preciso ajustar, porque talvez alguns de vocês podem perguntar, Paulo, beleza, eu sou um dominante e às vezes eu preciso ser cauteloso. Como é que eu faço? Porque o meu natural é ser dominante. Ou então o meu natural é ser cauteloso. E o cauteloso, dificilmente ele vai expressar incômodo, porque ele não vai querer confronto. E aí, como é que eu faço em relação a isso? Aí é quando eu vou trabalhar a origem desse processo todo dentro de mim, até porque, gente, personalidade é algo fluido. Toda personalidade pode ser mudada. Não é fácil, mas é possível. A partir do momento que você entende a necessidade e busca isso. E aí você vai se trabalhando. Tá? Aquela história de pau que nasce torto, morre torto, né? Tem a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim. Isso não corresponde ao ser humano. O ser humano ele tem capacidade de se reinventar sempre. Agora, para algumas pessoas é mais fácil algumas modificações, para outras nem tanto. Para algumas pessoas, entender que o perfil dela tem que ser adaptado a uma situação, porque é preciso, é simples. Para outras, não. Para outras, são mais rígidas.
Tá? Então, a gente não pode falar assim, mas fulano mudou, eu posso mudar? Posso, mas, de repente, fulano já tem uma predisposição para isso, e eu não. E aí eu vou trabalhar essa predisposição. Eu vou trabalhar esse processo de mudança. E outro ponto da inteligência relacional é a empatia. Tá? Ou seja, a habilidade social é como são as características internas que eu tenho, né, para lidar com o outro. E a empatia é a capacidade de perceber, sem julgamento, isso é importante, os sinais mais sutis que representam os sentimentos e emoções das outras pessoas. Às vezes as pessoas dizem assim, eu sou empática. E aí, quando ela vai analisar o outro, ela diz assim, mas eu não entendo por que aquela pessoa age assim. Você não entende porque você não está querendo se colocar no lugar do outro. Você está fazendo a análise da outra pessoa a partir da sua percepção. Mas eu não consigo compreender como que uma pessoa age desse jeito. Você não consegue compreender se você não quiser. Você pode não concordar. Você tem todo o direito de não concordar que aquela pessoa age daquela maneira. Agora, compreender, todos nós podemos compreender. E o que é compreensão? É entender por que aquela pessoa tem aquela dinâmica. Por que ela age daquela forma. Ainda que eu discorde totalmente. E a empatia é isso. Eu fazer a leitura e tentar ver o que está por trás daquele comportamento. O que justifica aquele comportamento. Só que as pessoas, como elas não aceitam, e a não aceitação significa não compreensão, não entendimento. Tá? A aceitação é a compreensão, é a capacidade de eu entender esse processo. E a empatia, ela vai se dar também a partir do momento em que eu consigo comunicar com a outra pessoa de maneira eficaz a partir do ponto de vista dela. Ou seja, quando eu digo, olha, eu te entendo, para você eu sei que é muito difícil, né? Por conta disso, disso, disso e disso. Ali você está acolhendo. A empatia é um processo da inteligência relacional que a gente acolhe. Só que o que normalmente a gente faz? A gente julga, e a gente condena, e a gente afasta. Né? E isso gera um déficit relacional muito grande. Pedro Paulo, eu não faço isso com as pessoas. Eu não fico falando com as pessoas o que eu penso, o que eu acho. Ok, mas você pode pensar e sentir. Dá no mesmo. Você vai se afastar, você vai desgastar a relação do mesmo jeito. Porque a gente se relaciona fisicamente, a gente se relaciona emocionalmente, energeticamente com as pessoas. Ok? Como que eu desenvolvo empatia? Antes da gente chegar no exercício, a empatia ela tem vários componentes. O componente cognitivo, o componente afetivo e o componente comportamental. Então, como que eu posso ser empático cognitivamente, mentalmente? Reconhecendo a emoção do outro, compreendendo o papel do outro e capacidade de identificar de maneira minuciosa os pensamentos e perspectivas da outra pessoa. Isso tem a ver com a minha parte cognitiva, que, aliás, nós vamos já fazer um exercício desse, tá? Afetivamente, como que eu consigo ser empático? Com compaixão e simpatia. O que é compaixão, gente? O que é compaixão? O que é ter compaixão pelas pessoas? É você entender que cada um tem uma história. E essa história justifica, às vezes, o sentimento, o comportamento daquela pessoa. Significa que aquele comportamento está certo ou errado? Não é isso. Mas a compaixão é entender por que aquela pessoa age daquela maneira. E, a partir daí, ter uma compaixão, ou seja, ter uma complacência, ter uma indulgência, entender, não só julgar e condenar. Tá? Solidariedade, condolência, compaixão e ternura, demonstração de preocupação, responder emocionalmente ao outro. Aqui tem uma questão interessante. Lembra que o dominante e o cauteloso ele é ligado para resultados? Eles não são muito ligados para a emoção. Então, essas pessoas elas vão ter uma dificuldade de empatia afetiva. Elas vão ter uma empatia cognitiva. Tá? Elas vão entender o problema da pessoa e dizer para elas o que elas têm que fazer. Mas elas não vão acolher essas pessoas emocionalmente, porque elas não têm essa característica. Agora, o influente e o estável, eles vão ter uma empatia afetiva muito grande, porque eles vão falar sempre a linguagem das emoções. E isso é importante, tanto para a gente oferecer, quanto para a gente receber. E a nível comportamental, ter uma verbalização sensível, olhar nos olhos, colocar o tom de voz adequado,
ouvir a pessoa deixando a sua opinião de lado, ouvir o outro, prestar atenção, perceber que todos estão do mesmo lado, ou seja, fazem parte do mesmo sistema, apesar de ter discordância, e demonstrar respeito através do tom de voz. Então, todas essas características aqui são importantes para a gente ter empatia. Como que a gente faz? Como que a gente desenvolve empatia? E aí a gente trouxe aqui um slide que é bem interessante, que é um mapa da empatia. Quando eu vou analisar o outro, quando eu vou me colocar no lugar do outro, eu preciso responder algumas questões. Primeiro, o que que o outro pensa e sente? O que que ele vê? O que que ele faz e fala e o que que ele escuta? Quais são as dores? Ou seja, o que que inquieta essas pessoas? Quais são as queixas que essa pessoa traz? E o que que faz essa pessoa ser feliz? Quais são os ganhos na visão dela? Não é na minha visão, né? Eu me lembro que uma vez eu conheci uma pessoa lá em Manaus e com poucas semanas que ele me conhecia, ele disse assim: Pedro Paulo, eu vou te levar um tambaqui. Para quem não sabe, o tambaqui é o peixe nobre lá da minha terra, né? É o filé mignon dos peixes lá. Tem o pirarucu, tem outros também, mas o tambaqui ele é bem famoso. E aí eu fiquei meio assim assustado, né? Eu disse: poxa, tu vai me dar um tambaqui? Nunca ele foi a única pessoa na vida que me deu um tambaqui de presente. Aí eu disse: legal. Ele disse: porque eu percebi que tu é louco por tambaqui. E realmente, eu gosto muito de tambaqui. Então, o que ele percebeu? Ele fez uma leitura do que para mim é um ganho. Um tambaqui é um ganho. Agora vocês todos estão sabendo. Se quiserem me dar um presente, me dá um tambaqui. Porque é algo que me faz feliz. Então, o ganho é isso. É entender o que faz feliz aquela pessoa. Entende? E aí, ó, aqui tem algumas outras características. Vamos lá. Alguém levantou a mão, depois eu vou já responder. O que é pensar e sentir? O que eu tenho que ver no outro que ele pensa e sente? O que ele realmente conta? Quais são as preocupações? Quais são as aspirações dele? O que ele vê? São os ambientes, os amigos, o trabalho. O que ele fala? Qual é a atitude dele em público? Qual é a aparência, o comportamento dele? Eu vou falar uma coisa aqui. Eu adoro andar de Havaiana, né? Eu tenho pouquíssimos sapatos e eu uso só um sapato o tempo todo. E às vezes tem pessoas que convivem comigo muito tempo e me dão sapatos. Eu nunca ganhei uma Havaiana. Então é mais ou menos isso, né? Qual é a aparência? O que ele usa? O que aquela pessoa gosta de usar? O que essa pessoa escuta? Tá? O que os amigos dizem? O que o chefe fala? Quem é que influencia? Quais são os medos, as frustrações e os obstáculos dessas pessoas? E quais são os desejos, necessidades e formas de medir sucesso? Vou melhorar um pouquinho. Vamos lá para a prática. Ó. O que essa pessoa pensa e sente? Ela sonha em ter filhos, pensa que o mundo precisa de mais amor e acredita na força do universo. O que ela vê? Redes sociais, filmes, documentários e amigos. O que ela escuta? Podcasts sobre filosofia e músicas animadas. O que ela faz e fala? Gosta de conversas profundas, fala sobre questões sociais, sai para ver o pôr do sol, encontrar com amigo e gosta de estudar. Quais são as dores dessa pessoa? Medo de errar e insegurança. Quais são os ganhos? Sente-se bem quando conversa com amigos, boa capacidade racional e paciente. Isso aqui é uma forma da gente desenvolver a empatia pelo outro. São informações. Você percebe que aqui eu estou falando do outro, eu não estou falando de mim. Eu estou buscando informações sobre os outros. Correto? Quem levantou a mão aí? Teve alguém que levantou a mão? Não? Tá. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente está chegando na primeira atividade prática, tá? A gente vai escolher alguém que a gente tem muita dificuldade de empatia, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer local. E a gente vai fazer esse mapa. Tá? Eu não sei se a Bruna, tu mandou aí o material para eles, a Bruna compartilhou. Acabei de mandar aqui o link do documento para vocês fazerem e vou mandar também lá no grupo do WhatsApp. Tá. Eu quero que vocês façam agora esse mapa. Escolha alguém, pense em alguém e escrevam aí rapidinho. O que essa pessoa pensa e sente, o que ela vê, o que ela faz e fala, o que ela escuta, quais são as dores dela e quais são os ganhos. Vou dar aí 7 minutos para vocês.
tá? Para a gente fazer essa prática aí. Vamos lá. E depois eu vou chamar alguém aqui, aleatoriamente, para falar como é que fez esse mapa da empatia. Vamos lá. Vocês têm que participar também, senão fica fácil demais, né? Por esse link que eu mandei para vocês, tem que abrir o documento e fazer uma cópia para vocês terem acesso para poder editar. Porque senão todo mundo vai começar a escrever um em cima do outro e aí fica bagunçado. E aí, por esse link, vocês fazem a cópia, ou no link do grupo do WhatsApp, eu já mandei em formato de PowerPoint, que tem como editar direto por lá. Vamos lá. Fazer esse mapa de empatia aí para ver se a gente começa a exercer essa nossa capacidade, tá? Pessoal, eu vou fazer um junto com vocês. Eu preciso de um voluntário. Vamos lá. Quem que se voluntaria aqui para fazer? Ou alguém já Eu terminou aí? Quem? Quem falou me eu? voluntario, vai. Vamos lá. Beleza. Escolhe uma pessoa aí. Vou passar aqui para aqui. Ok. Me diz só o nome fictício dessa pessoa. Marcelo. Marcelo. Então vamos fazer aqui a mapa de empatia do Marcelo, não é isso? Isso. Ainda bem que é Marcelo. Tá, o Marcelo. O que o Marcelo pensa e sente, Diego? Hum, Vamos lá. O que ele pensa? Responsável pelo mundo. Ele quer ser o quê? Responsável pelo mundo. Responsável pelo mundo? É. Então, peraí. Deixa eu só traduzir. Ele vê política, que mais? Viagens. Na verdade, não. Política é o que ele escuta, tá? Ele escuta sobre política. O que ele Sim. vê é quem está em volta dele. O que ele vê com os olhos dele? Qual é o ambiente que ele frequenta? Quem são as pessoas que ele lida? Quem são? Amigos, família, Amigos e colega de família. trabalho, Mais família. mais família. É. Beleza. Tá. E o que ele escuta? Política, Hum, Escutar sobre viagens também. viagens, o que É. mais? Qual outro assunto? Religião. Religião. Ok. Tá. O que essa pessoa faz e fala? Agora vamos ati- para as hum, atividades dela. Esporte. Esporte, Estudo. estudo, Buscar autoconhecimento está dentro de estudo. tá.
Buscar autoconhecimento. Ok. Quais são as dores dessa pessoa? Quais são as queixas dessa pessoa? Falta de tempo. Falta de tempo. O que mais? hum, O que mais que faz essa pessoa sofrer? Discordâncias. Como assim? As pessoas não fazem como ela quer. Então, ok, discordâncias. Discordâncias fazem ela sofrer. Faz ele sofrer. Tá. O que que faz essa pessoa feliz? Praia. Praia. hum, Comemorações. Celebrações? Isso. Ok, que mais? Dá 4 coisas que essa pessoa é feliz, que essa pessoa gosta. Comida. Comida, eu também. O que mais? É, Planejamento. Ele gosta de se planejar. É. Beleza. Por que que é importante a gente saber quais são os ganhos, gente, para a gente ter empatia? Porque pensa que nós estamos na dimensão de inteligência relacional. Inteligência relacional é a capacidade que eu vou ter de lidar com a outra pessoa de maneira positiva. Então, se eu estou tendo um conflito, se eu estou tendo uma dificuldade relacional, eu preciso observar essa pessoa empaticamente, para que eu abra pontos de convergência. Correto? Porque a relação está truncada, está difícil. Então, a empatia não é só para eu entender e compreender outra pessoa, é para eu ter acesso a essa pessoa de uma maneira positiva. Então, por exemplo, aqui, ó, essa pessoa ela gosta de política, viagem, religião, gosta de família, gosta de esporte, de estudo, de autoconhecimento, gosta de praia, celebração, comida, mas ele reclama de falta de tempo, ele não gosta que discordem dele e gosta às vezes de controlar. Para eu poder abrir um canal de relação com essa pessoa, e aí pensa essa pessoa aqui que o Diego está trazendo, como se fosse seu chefe, seu colega de trabalho, que você está tendo dificuldade, que isso está fazendo com que a tua vida está muito ruim, né? A partir do momento que você levanta essas informações, como a gente levantou aqui, eu vou começando a ter os pontos de convergência. Por exemplo, eu posso tentar falar com essa pessoa sobre esporte, sobre estudo, sobre autoconhecimento, sobre praia, sobre comida. Essa pessoa gosta de se planejar, eu posso de repente falar com ela sobre isso. A partir do momento, é tipo o cara que me levou o tambaqui. Quando ele me levou o tambaqui, o que aconteceu? A nossa relação abre, porque ele me trouxe algo positivo. E às vezes pode ser material ou imaterial que a gente faz isso. Mas eu só vou conseguir fazer essa ação positiva em relação ao outro se eu souber o que realmente é positivo para ele. Porque se eu quero me relacionar bem, se eu quero ter uma conexão positiva, mas eu vou até o outro com o que eu acho que é positivo, eu posso cometer um erro. Por exemplo, eu respeito e entendo, aqui a gente tem muita gente que gosta de piqui, aqui em Brasília. Eu não gosto de piqui. Se o cara tivesse me trazendo piqui ao invés de tambaqui, ele diz assim, cara, né? Infelizmente, eu não ia aceitar por educação e tal, mas não ia ter um match. Então, não é o que eu penso. Empatia não é um movimento do que eu penso, mas é o que a pessoa pensa. E para isso eu tenho que investigar, eu tenho que observar, eu tenho que escutar. E eu tenho que deixar de lado tudo aquilo que eu penso, que eu sinto. Um dos nossos problemas nesse sentido é isso. A gente quer fazer empatia com as nossas convicções. Isso não é empatia, isso é imposição. E isso não é inteligência relacional. Beleza? Deu para compreender essa ferramenta? Por favor, usem. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Alguma dúvida? Questionamento? Não? Posso seguir?
Eu vou tocar o barco aqui, até porque a gente tem um tempo aqui para cumprir, tá? Beleza. Aqui, a gente termina o primeiro pilar que a gente falou lá na frente. Lembra? Que era gestão emocional, gestão de carreira e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Agora a gente começa a falar sobre o segundo pilar no trabalho, que é gestão de carreira. Então, já falei sobre as minhas emoções, sobre como eu me relaciono com o outro. Agora tem a ver comigo. Até porque todos nós iniciamos uma profissão, mas podemos desenvolver ad eterno. Só que isso vai depender de 3 coisas: vocação, gestão financeira e empreendedorismo. E o que quer dizer cada um desses tópicos aqui em relação à gestão de carreira? Primeiro, a vocação. Eu preciso compreender a minha vocação. E o que é a vocação? São as minhas predisposições, os meus talentos natos, as minhas capacidades, que eu não preciso de muito esforço para desenvolvê-las. Então, eu preciso compreender esses valores, eu preciso identificar os meus talentos, e eu preciso reconhecer também as áreas que eu não tenho uma boa desenvoltura. Isso também é importante. Saber da minha vocação é saber daquilo que eu não tenho vocação também. Tá? E aqui a gente traz 5 conceitos que eu e a Bruna, a gente trabalha com orientação vocacional, reorientação de carreira, e esse processo a gente faz através de uma bateria de testes, que a psicologia tem como medir essas características. E nesses testes, a gente mede os 5 tipos de raciocínios que nós temos, que é o raciocínio verbal, o numérico, o visoespacial, o mecânico e o abstrato. Cada um desses raciocínios vai nos dar uma capacidade de atuação profissional. Por exemplo, pessoal do direito, do jornalismo, de letras, que vai trabalhar com muito texto, com interpretação, com produção textual, roteirista, produtor, o raciocínio verbal é fundamental, porque o raciocínio verbal é a capacidade linguística que a gente tem, a capacidade de escrita e de oralidade, através do conhecimento de vocabulário que a gente tem. Então, se eu tenho um raciocínio verbal muito bem desenvolvido, eu vou me direcionar e vou ter um talento muito grande em algumas atividades, algumas profissões. O numérico é o raciocínio lógico-matemático, né? Trabalhar com cálculo. O visoespacial, trabalhar com uma visão de 3 dimensões. Arquiteto, design, sei lá, arte plástica, galera que trabalha com imagens, né? O mecânico, pessoas que trabalham com a física mecânica em todas as suas atividades. E o abstrato tem a ver com pessoas que são criativas, inovadoras. Então, conhecer esses raciocínios, da mesma forma como a gente identificou se eu sou dominante, influente, estável e cauteloso, eu preciso também saber como que cognitivamente eu me desenvolvo. Porque às vezes eu tenho um raciocínio enorme que eu não utilizo, porque eu desconheço ele. E esse raciocínio enorme, por exemplo, ele pode me permitir uma transição de carreira, ele pode me permitir um desenvolvimento do meu trabalho, sabe? Eu desenvolver outra atividade que eu tenho aquele processo. Semana passada, eu acho, retrasada, não foi, Bruno? A gente fez uma orientação vocacional para uma jovem adulta, ela está tentando medicina na faculdade. E o raciocínio espacial e o raciocínio abstrato dela deu lá em cima. E o raciocínio abstrato é inovação. O espacial é lidar com 3 dimensões. Quem é que faz isso muito bem? Arquiteto. Design. E ela não tinha a mínima noção que ela tinha, de 0 a 100, o raciocínio visoespacial dela era 93. E isso acontece conosco. A gente não sabe quais são as nossas competências cognitivas. E isso, em termos de gestão de carreira, é muito importante. Muito importante. A gente tem como medir isso através dos testes, tá? A gente precisa desenvolver ou perceber quais são as nossas múltiplas inteligências. E aí nós temos aqui um conceito de 9 inteligências diferentes. A espacial visual, a naturalista, musical, lógico-matemática, existencial, interpessoal, corporal sinestésico, linguístico, intrapessoal. Cada uma dessa inteligência, ela tem uma função. Tá? E isso também vai fazer com que eu me desenvolva
profissionalmente, vocacionalmente, em função dessas características. Por exemplo, a gente tem aqui a linguística. Lida criativamente com palavras em símbolo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão de desenvolvimento de línguas. E eu falava para ela, as pessoas que têm a inteligência linguística já bem desenvolvidas, elas vão ser poliglotas com uma facilidade enorme. Porque para ela a compreensão de vocábulos, de símbolos, de fonéticas é muito fácil. Já quem tem essa inteligência desenvolvida, não é que ela não possa ser poliglota, mas ela vai ter mais esforço. E é isso que determina a nossa diversidade. Então, eu preciso compreender qual é a minha inteligência que eu tenho mais apurado, para eu poder desenvolver e aplicá-la de uma melhor maneira. Tá? Além da múltiplas inteligências, a gente vai ter as áreas vocacionais. E aí, através dos testes vocacionais, eu vou identificar qual que eu tenho mais predileção. E eu tenho aqui várias áreas profissionais, várias vocacionais, que correspondem às profissões de maneira geral. Ok? Então, esses aspectos da vocação é muito importante para a gente poder se desenvolver melhor e ter mais eficiência no ambiente de trabalho. Uma outra coisa que é muito utilizado, pessoal que trabalha em RH, em desenvolvimento de equipe, é o conceito de competência. Esse conceito ele é antigo, mas muitas pessoas desconhecem, que é o famoso chá. Como que a gente define competência no mercado de trabalho? Através de 3 dimensões: conhecimento, habilidade e atitude. O que são os conhecimentos? É a parte teórica. Os cursos, as pós-graduações, os cursos técnicos. As habilidades são as vivências, é a prática, é o que eu sei fazer. Então, por exemplo, eu posso ser psicólogo a partir da graduação. Quando eu saio da graduação, eu já tenho a habilidade de ser psicólogo? Não. Nenhuma profissão, quando sai da graduação, a gente tem essa habilidade. A gente vai desenvolver essa habilidade técnica, que nós tivemos a teoria, na prática. Aí eu desenvolvo a habilidade. E a atitude? A atitude é a capacidade que eu tenho de me posicionar diante de todo aquele processo profissional, relacional, ético, a questão da proatividade, do compromisso, da responsabilidade, da disciplina. É como eu vou me comportar no ambiente profissional, com a competência que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, relacionalmente, emocionalmente, afetivamente. Eu comentava ontem que, hoje em dia, o mercado ele pede que as pessoas sejam tecnicamente capazes, até porque se elas não tiverem o conhecimento, elas não conseguem ter habilidade. Mas a atitude, ela representa hoje um peso muito grande no processo seletivo e num processo de desenvolvimento de carreira. Porque é através da atitude que eu consigo me desenvolver. Se eu tiver uma atitude sem proatividade, sem compromisso, sem engajamento, sem responsabilidade, eu posso ter a técnica que eu tiver, mas eu vou ficar limitado. E os líderes, as empresas, elas querem profissionais com atitude. Ah, Pedro, mas no meu ambiente de trabalho eu tenho atitude, mas não me deixam. Ok. O ambiente de trabalho ele pode limitar isso. Eu uma vez fui fazer uma reorientação de carreira para uma fisioterapeuta e ela fez uma pós em fisioterapia da UTI e ela trabalhou no hospital. E ela era muito comprometida. A atitude dela era lá em cima. Ela era extremamente até Caxias com ela. Trabalhava muito. O que aconteceu? Os outros colegas não queriam trabalhar tanto e começaram a recriminá-la. E ela começou a ter problema relacional por conta disso. E aí ela foi se desmotivando. A chefinha não percebeu esse problema e ela saiu e ela não queria mais trabalhar. E aí eu perguntei dela assim, me diz uma coisa, você disse que os seus colegas não gostavam da forma como você trabalhava, mas os seus pacientes, eles gostavam? Ela disse, todos gostavam, porque ela era extremamente engajada, responsável. Eu disse, então, tá fácil. Você não precisa trabalhar no hospital, você tem que montar a sua própria clínica e começar a fidelizar os seus clientes, porque você tem uma capacidade, uma competência muito grande. Você só estava no ambiente organizacional equivocado. É fácil fazer isso, gente? Não, não é fácil. Mas a partir do momento que eu entendo qual é a minha vocação, que eu entendo qual é a minha habilidade, eu entendo qual é a minha competência naquilo, e eu tenho indicadores positivos, aí eu começo a trilhar um processo de mudança.
E isso determina a minha felicidade ou não no trabalho. Não sei se faz sentido para vocês isso aqui, tá? Dentro da gestão de carreira, agora saindo, né, já no empreendedorismo, eu preciso desenvolver essas competências. E aí eu preciso de uma formação continuada. Tem pessoas que, infelizmente, por vários motivos, tá? Não estou dizendo que seja proposital, mas a gente para de estudar, para de aprender, para, né, de se desenvolver. Eu preciso de network, eu preciso estar lidando, fazendo troca com outras pessoas, autoconhecimentos e experiência. Às vezes eu falo para as pessoas, eu trato às vezes de pessoas que estão desempregadas ou então que estão querendo iniciar um novo negócio, e eu disse assim, cara, gira a roda, faz alguma coisa, nem que seja de graça, e depois a coisa vai acontecendo. Entendeu? Porque às vezes a gente quer mudar, mas a gente quer o melhor dos mundos, a gente quer tudo pronto, na hora. Todos nós, eu também quero isso. Mas não dá para ser assim, né? Não dá para ser dessa forma. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de autogestão da nossa carreira. E eu preciso estar pensando nisso também. Ah, Pedro, mas eu quero ficar aqui só, tá bom para mim do jeito que tá. Ok, é uma decisão sua. Se você está feliz dessa forma, você não quer se desenvolver, perfeito. Isso também pode ser. Agora, se você está infeliz, você tem como empreender, você tem como se reinvestir em você. Eu não estou falando de grana, não, porque às vezes você nem precisa de dinheiro para isso. Você precisa de uma atitude. Você precisa começar a olhar as possibilidades que estão à sua volta. Tá? Outra coisa importante, quando a gente pensa em trabalho, em carreira, a gente pensa em dinheiro. A gente não trabalha. Uma coisa é trabalho de filantropia, que aí o dinheiro não está no jogo. Agora, quando eu falo de trabalho com salário, aí eu estou pensando de grana, porque todos nós precisamos de dinheiro. O trabalho, inclusive, a função principal do trabalho é gerar dinheiro para a gente pagar nossas contas e se sustentar. Só que muitas das vezes, o fato de eu começar a trabalhar e ganhar dinheiro, às vezes gera mais problema do que quando eu não tinha dinheiro. Por quê? Por causa da forma como eu lido com o dinheiro. Eu já falei para vocês que eu atendo alguns servidores públicos. E eu já atendi servidores públicos com que ganham o teto máximo, ou seja, 39, 40 mil reais. É um bom dinheiro, é um bom salário, vocês não acham? Dá para viver com 40 mil assim? Basicamente, né? Dá para ir tocando. O básico dá para garantir. Dá para alugar uma kitnet, comer um contrafilé, um peito de frango. Dá para ir no cinema, no shopping, de vez No em quando. Maracanã. No Maracanã, ali em Caldas Novas. Não tambaqui, né? Comer um tambaqui. 40 mil dá para o cara fazer alguma graça, não dá, dona Regiane? Com 40 mil no seu bolso aí, Regiane? Mais ou menos. A Regiane é sofisticada, né? Outro nível, mas dá para a gente levar. E essa pessoa que ganhava 40 mil, ela devia 1,5 milhão no banco. Aí você diz, como, né? Como que uma pessoa que ganha 40 mil deve 1,5 milhão no banco? Mas ela devia 1,5 milhão no banco. Por quê? Por falta de gestão financeira. Todos nós queremos bons salários, todos nós merecemos bons salários, salários altos, dignos, mas nem todos nós sabemos lidar com o nosso salário e com o nosso dinheiro. E isso é um problema cultural, inclusive, né? Então, assim, se eu estou trabalhando e o meu dinheiro não está dando para nada, alguma coisa eu tenho que fazer em relação à gestão financeira, talvez até um curso. Tá? E aí, quando eu falo de gestão financeira, eu tenho que trabalhar com plano de contas, organizar minhas receitas de despesa, eu tenho que trabalhar com fluxo de caixa, para saber, né, o meu comprometimento de endividamento, etc. Às vezes, eu vou precisar de uma renda extra, ativa ou passiva. O que é uma renda extra ativa? É um segundo emprego. Eu tenho um emprego e eu preciso de outro para compor, para ajudar na questão financeira, ou para atingir uma meta. O que é uma renda extra passiva? É quando eu desenvolvo um negócio que eu não preciso estar lá. Por exemplo, a venda de um curso online, um quiosque para vender açaí, bota uma pessoa lá para vender, entendeu? Não depende de mim o tempo todo. Isso é uma renda extra passiva. Eu preciso de uma reserva prudente, isso é muito difícil, nós estamos falando de poupança, né? De ter um dinheiro guardado para uma emergência. Eu preciso pensar numa aposentadoria pública e privada, e aí eu posso fazer isso via instituição, ou posso fazer isso na compra de ativos, imóveis, lotes, bens que depois podem me garantir minha aposentadoria. Tá? Então, gestão de carreira é muito importante. Eu vou contar uma história rapidinho que eu sempre gosto, que é interessante.
Às vezes a gente diz assim, pô, Pedro Paulo, mas como que eu vou juntar dinheiro? Como que eu vou colocar se eu ganho mal e porcamente? Aí eu conto a história do pipoqueiro do Sigma. Para quem que não é de Brasília, o Sigma é uma grande escola aqui, né? Uma das melhores escolas aqui do Brasil. E a minha filha Tamires, quando a gente chegou, estudava lá. E eu ia levá-la e pegava todo dia. E às vezes eu ficava esperando lá fora e tinha um senhorzinho com um carrinho de pipoca. Tamires estudou lá, eu acho que 3 anos. Eu sei que depois de um tempo, eu já tinha intimidade com ele, já era freguês dele, né? E comecei a conversar e perguntar da vida dele. E ele me contou. Ele disse que ele era cobrador de ônibus. E um colega, um dia, pediu para ele substituí-lo lá no carrinho de pipoca. Ele foi. E ele foi uma vez, foi 2 vezes. Na segunda semana, ele pediu demissão do trabalho dele, porque a pipoca dava muito mais do que ele ganhava. Ele foi, investiu no carrinho e foi lá para frente do Sigma vender. E ficou anos e anos vendendo carrinho de pipoca dele. Só que dentro desse processo todo, através do carrinho de pipoca, vamos fazer uma enquete rapidinho aí. Quanto que vocês acham que um pipoqueiro ganha livre na frente de uma escola por mês? Fala aí, bota aí, chuta aí. Bota aí no chat. Quanto que vocês acham que um pipoqueiro ganha na frente de uma escola? Trabalhando de segunda a sexta, pela manhã e à tarde. Olha aí, 5 mil, 5 mil. Vocês acham 5 mil salário pouco? 2 mil. A gente diz 2 mil. 5 mil, 5, 2, 3, 2, 5, 3. Na época, isso tem uns 6, 7 anos atrás. Ele ganhava em torno de 3 a 4 mil reais por mês, que hoje daria uns 6 mil, mais ou menos. O que ele fez durante esse tempo todo? Ele sobrevivia, e a outra parte ele investia, sim, livre, é livre, tá, Regiane, esse valor. Até porque o bicho é informal, né? Não tem, o leão não pega ele. Então, assim, ele foi trabalhando com esse dinheiro, ele foi construindo um prédiozinho, fez várias kitnets, e naquele momento que eu estava conversando com ele estava passando o carrinho dele para o filho, porque ele ia se aposentar. Porque o dinheiro que ele tinha das kitnets dava para ele sobreviver. E detalhe, ele tinha 2 férias no ano, ele viajava 2 vezes por ano com a família dele. Essa é uma realidade de muitos de nós? Às vezes não. Por quê? Porque o dinheiro é curto? Não. Por causa da nossa forma de lidar com o dinheiro. Eu posso contar um outro caso rapidinho. Todos vocês conhecem o Chico. Eu depois vou pedir permissão dele, mas já vou falar essa história. O Chico é nosso zelador aqui no meu prédio. Eles vivem de maneira muito restrita aqui, né? Ele mora aqui embaixo. Ele ganha um salário mínimo e meio, mais ou menos, é o salário dele. Mas alguns anos atrás, foi dada a oportunidade para ele entrar num programa de casas do governo. E ele não quis. E ele tinha um lote, ele tinha comprado um lote lá em São Sebastião, que é uma cidade satélite periférica aqui de Brasília. Só que ele percebeu que ele ia se aposentar e ele não queria ficar aqui. Aí o que ele fez? Ele vendeu o lote dele aqui, comprou um lote lá na terra dele, ele é do interior do Ceará. E todo ano ele junta dinheiro, e aí ele tira as férias lá e ele vai construindo a casa dele. Esses dias eu conversei com ele, ele disse que só falta pintar o muro. O resto da casa está toda feita. Detalhe, a casa deve ter mais ou menos uns 120 metros quadrados, 2 suítes. Na verdade, são 3 quartos, são 2 suítes. Uma área de quintal atrás, toda né, bonita e tal. Eu perguntei para ele, quanto custa a tua casa hoje? Ele disse em torno de 180 a 200 mil. Ele não tem dívida nenhuma. Ele não deve ninguém. E agora ele vai se aposentar no meio do ano e vai morar na casa dele, com a família dele. O que é isso? Gestão financeira. Ele ganha um salário mínimo e meio. Ele tem, inclusive, que sobreviver. Ele, a mulher e a filha. Ele, parte desse dinheiro, só que ele faz bico, ele faz isso, ele faz aquilo. Então, assim, existem possibilidades. Depende de como a gente lida com isso. Depende de como eu trabalho com isso. Tá? Então, é importante, quando a gente fala de
trabalho e carreira, que eu entenda como é que eu lido com dinheiro. Porque se eu trabalho e meu dinheiro não dá, eu vou ser feliz no trabalho? Não vou. Não vou. Porque eu faço, e nunca chega, né? Nunca dá o que eu quero. Então é preciso que a gente veja isso. Ainda em gestão de carreira, a questão da aposentadoria, né? A gente precisa sempre trabalhar isso, os cenários, a diversificação e etc. Por último, nós temos aqui o último pilar para ser feliz no trabalho, que é o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E qual é o grande problema que a gente vê hoje em dia? O que chega muito no consultório? Isso aqui, burnout. Não sei se é burnout ou burnout. Eu sei que alguma palavra dessa é francês. Que é o quê? É quando você pifa, o teu corpo não aguenta mais. A carga que você coloca de trabalho, o corpo não reage mais em relação a isso. E quais são os sintomas do burnout? Exaustão física e emocional, cansaço mental, desmotivação e apatia, dificuldade de concentração, irritabilidade e raiva. Ontem eu atendi um paciente, é um casal de empreendedores, eles têm uma empresa de alimentos, né, bem grande, tem muito sucesso nessa empresa, só que eles dois são os motores da empresa, eles levam a empresa na linha de frente. Ele fica na parte de gerenciamento, caixa, e para cuidar ali da parte do balcão de vendas, e ela cuida da parte de produção. Só que ela produz, ela não só coordena, ela também mete a mão na massa. Até porque eles começaram bem pequenininho dessa forma e continuam dessa forma. Eles não conseguem sair do operacional. Né? Eles são diretivos e operacional ao mesmo tempo. E aí ele chegou até mim porque ele teve uma crise de pânico. Por que ele teve uma crise de pânico? Porque em outubro, a esposa dele, todos eles já estão em torno de 55 anos, mais ou menos, eu acho. A esposa dele teve um burnout. Ela simplesmente desmaiou da hora para uma hora para outra e levou para o hospital e ficou desfalecida, etc, etc. Ele ficou com medo que ela morresse e isso afetou o pânico dele. E aí ela foi para o hospital e fez todos os exames. E não tinha nenhuma causa física para o desmaio dela. Os médicos falaram que ela tinha que buscar uma terapia, porque provavelmente era um processo psicossomático, era de fundo emocional. Óbvio, ela não para. Ela se preocupa com tudo, com todos. E ele também. Quando ele teve o pânico, o que aconteceu? O pânico, se vocês não sabem, é uma sensação de morte. Ele pensou, minha mulher vai morrer, agora eu estou morrendo, meus filhos vão ficar desguarnecidos, porque só eles que levam o negócio, eles não têm linha sucessória para continuar a empresa. E aí ele ficou desesperado. E eles vivem para o trabalho, eles são workaholics. Ele, principalmente. Ele não tira lazer quase nenhum. Ele tira uma vez, um dia no ano, uma semana no ano, e olha. E aí eu fui começando a conscientizá-lo desse processo. Agora ele vai ter que entrar no psicotrópico, ele vai entrar numa medicação de ansiolítico, para poder cortar o sintoma do pânico, para ele poder se reestruturar fisicamente. Tá? Então, assim, o principal motivo de desequilíbrio entre vida pessoal e vida profissional é o excesso de trabalho. E aqui, a gente entra na nossa segunda atividade prática, que é ser mais simples. Tá? A gente trouxe aqui para vocês, a Bruna vai lançar aí, 20 frases para vocês responderem sim ou não, que está ligado ao excesso de trabalho. Tá? Dá para a gente fazer isso aí rapidinho. Eu quero só que vocês acessem aí o link, vejam as frases e vejam quantas frases vocês dizem sim dessas 20. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui se a gente tem o workaholic aqui no meio da galera, que a gente já vai marcar consulta. Daqui a gente já sai direto para a Clínica ZAC para cuidar do povo. Vamos lá. Eu quero que vocês respondam essas perguntas aí rapidinho. Tícia, quem está com 10, atenção. Quem está com menos de 10, quem está ali 5, 7, beleza. Quem chega em 10 é um sinal amarelo. Quem está acima de 10, se cuide. Se cuide, porque a vida não é só uma coisa. A vida são várias coisas. Entendeu? Então, só tem um adendo aqui que é importante. Existem alguns momentos da nossa vida
em que a gente vai dar mais gás num pilar do que em outro. Isso é natural, tá? Às vezes você precisa de 2 empregos, às vezes você está ali uma promoção, né? Às vezes você ganha um cargo de confiança, você vai ganhar mais e aí você vai usar esse dinheiro por algum motivo. Você só não pode achar que isso é normal o tempo todo. Você não pode normalizar isso. Por quê? Porque senão você vai desconsiderar os outros pilares. E aí, quando a vida bater na tua porta e dizer assim, olha, eu estou com um problema, que você precisa desenvolver o pilar familiar, você precisa desenvolver o pilar da sua saúde mental, espiritual, e você não tiver desenvolvido esse pilar porque você está focado só no trabalho, não adianta o dinheiro, não adianta o título, não adianta o cargo, porque não vai resolver o seu problema. Entende? Então, a gente tem problemas que o trabalho resolve, mas tem problemas que o trabalho e o dinheiro não resolvem. Se eu não desenvolvo as outras habilidades, eu vou ficar em apuros. Tá? Então, uma das questões de equilíbrio entre vida pessoal e profissional é a gente equilibrar esses tópicos aqui. Né? A gente não deixar que esses tópicos se generalizem na nossa vida, se alastrem nas nossas atividades. Beleza? Vamos lá, vamos adiante. Então, como é que eu trabalho a minha saúde e bem-estar? Equilíbrio entre os pilares, a gente já falou, gestão de estresse, aí gestão de estresse eu vou precisar de inteligência emocional e relacional, rede de apoio, tá? Para que eu sempre falo aqui dos conselhos, né? De você sempre ter pessoas que te aconselham, que te ajudem dentro desse equilíbrio, que indicam, porque às vezes, se eu tenho uma tendência muito grande a ser viciado no trabalho e normalizo isso, eu me lembro que eu tinha um paciente workaholic, a pior coisa do mundo para ele era férias. Ele saía de férias com a família dele, quando dava na metade das férias, ele já estava doido para terminar. Ele odiava final de semana, ele adorava segunda-feira. Por quê? Porque o trabalho era uma validação intensa, enorme para ele. Né? Então, assim, a gente precisa entender que a vida é muito diversa nesse sentido. Aqui, eu trouxe uma coisa muito importante que tem a ver com gestão de tempo, que é outro detalhe para a gente equilibrar vida profissional e vida profissional. E eu vou trazer aqui um livro que é um best-seller, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que eu recomendo para todo mundo. Inclusive, tem um curso que a minha esposa Tati fez, né, que é muito bacana. E desse curso, eu trouxe um material, que é o quê? É o hábito 3. Primeiro, o mais importante. Então, eu preciso entender esses conceitos. O que é urgente, o que é importante, o que é não urgente e não importante. E o Stephen Covey, né, que é o cara que escreveu esse livro, ele fala que nesse hábito 3, eu vou ter que entender o que é necessidade, o que é eficácia, o que é distração e o que é desperdício. E aí ele traz aqui alguns exemplos. Ó. Por exemplo, o que é importante e urgente é necessário. Crises, reuniões emergenciais, prazo de última hora, problemas urgentes, eventos inesperados. O que não é urgente, mas é importante? Trabalho proativo, pensamento criativo, planejamento e prevenção, construção de relacionamento, aprendizado e renovação. Às vezes a gente confunde muito o que é urgente do não urgente, mas que é importante. O que é urgente, mas não é importante? Interrupções desnecessárias que tem a ver com distração. Problemas secundários de outras pessoas, conversa irrelevante e rede social. Hoje, inclusive, eu fiz uma palestra sobre o brain rot, né? Que é um termo que está sendo utilizado do apodrecimento dos nossos cérebros em função do excesso de tela, de rede social. E o que é não urgente e não importante? É o que é desperdício. Atividades banais, atividades de fuga, fofoca, tentar mudar o outro, tentar imaginar ou controlar os outros. Então, de acordo com o que eu estou me ocupando, eu vou ser mais eficaz ou não. Eu vou ser mais produtivo ou não. Né? E eu preciso pegar as minhas atividades e colocar aqui, verificar e classificá-las, para que eu possa perceber o que eu tenho que descartá-la, o que eu tenho que continuar, efetivar e aprimorar. Beleza? A gente precisa de priorização, de organização e de autoconhecimento. São 3 tópicos extremamente importantes também nessa questão do equilíbrio. Né? A priorização, definir prioridades e limites para evitar sobrecarga e esgotamento. Como que eu vou fazer isso se o meu trabalho é o que mais me valida? Eu tenho que buscar outra fonte de validação.
Se eu não buscar uma fonte de validação além do meu trabalho, eu sempre vou passar do meu limite no trabalho. E o que eu estou falando de validação? Às vezes, a gente cresce, se desenvolve, e o que dá mais certo na nossa vida, o que a gente consegue ter mais eficácia é o nosso trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou priorizar isso muito. E aí, às vezes, eu fico dependente disso, eu fico obcecado por isso, eu fico viciado nisso. E aí eu me esgoto. Aí eu não consigo dar como prioridade. Por quê? Porque eu fico sempre em função disso. Eu tenho uma paciente, ela é superintendente do Banco do Brasil, e ela, quando ela volta também de férias, ela se sente totalmente feliz. Porque no trabalho ela consegue ser a profissional fantástica. Já na casa dela, como esposa, como mãe, como irmã, como filha, aí tem uma série de problemas. Tá? Então é o que ele falou lá sobre a questão das fugas. Né? Eu preciso enfrentar os meus problemas, eu preciso me aprimorar em relação às dificuldades dos outros pilares que eu tenho. Organização, gerenciar o tempo, a gente já falou, autoconhecimento, para a gente saber desenvolver nossa inteligência emocional e relacional. Definir horários claros, aquilo que o Diego, acho que agora falou, eu estou no home office, quanto tempo eu tenho que trabalhar? Eu tenho que definir, né? Porque senão eu vou embora. Respeitar o tempo pessoal, aprender a dizer não e comunicação assertiva. São pontos importantes também que fazem com que a gente tenha um equilíbrio entre as duas situações. Aprender a dizer não é recusar tarefas que ultrapassam sua capacidade ou comprometam seu bem-estar profissional, justificando de forma construtiva. Então, tem vezes que, né, o chefe ou o trabalho vai querendo, vai solicitando você e você não consegue dizer não. E às vezes você precisa, né, expor seus limites em relação a isso. E aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente fala de mudança, né, porque eu estou falando tudo isso e as pessoas dizem, pô, Paulo, tá bom, eu às vezes quero mudar, quero ter um emprego melhor, quero ter uma profissão que eu gosto, etc, etc. Só que isso fica só no âmbito do sonho. Né? Eu penso, eu desejo, mas eu não consigo realizar. Eu tenho um objetivo, eu me proponho, mas eu não consigo chegar aonde eu quero. E aí eu termino ficando sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito. Todo objetivo, toda meta, antes de eu executá-la, eu preciso validá-la. E isso a gente não faz. A gente sonha, a gente pensa e se joga. Mas a gente não verifica as condições que eu preciso para poder desenvolver aquilo que eu quero. E aí, essa metodologia é uma metodologia antiga, quem trabalha com administração, com recurso humano, que é a metodologia SMART. O que é isso? A meta, para ela ser SMART, para ela ser, né, objetiva, positiva, alcançável, ela precisa de 5 características básicas. Então, quando eu faço uma meta, eu preciso questionar se essa meta está dentro dessas 5 características, que é o quê? Primeiro, a meta ela tem que ser específica. Eu tenho que definir metas claras e precisas, evitando generalizações. Daqui a pouco a gente vai já ver os modelos disso. Ela tem que ser mensurável, ou seja, eu tenho que ter indicadores, métricas, ela tem que ser quantitativa para eu acompanhar se eu estou me aproximando da meta ou se eu estou me distanciando da meta. Ela tem que ser alcançável, ou seja, eu tenho que ter metas desafiadoras, mas meta realista. Se eu colocar a meta muito lá em cima, eu não vou alcançar, eu vou me desmotivar. E o que é uma meta realista? É uma meta que eu consigo alcançar com os recursos que eu tenho. Ah, mas eu vou conseguir. Mas você vai conseguir como? Você vai desenvolver como? O que você vai ter de ferramenta, ou de atitude, ou de proposta diferente para alcançar aquilo? Ela tem que ser relevante, ou seja, ela tem que estar alinhada com os meus objetivos, com os meus valores. E ela tem que ter um tempo. Toda meta tem que ter tempo. Qual é o problema dos concurseiros? Regiane aí é o público dela. O problema dos concurseiros, às vezes, eles entram em processo depressivo porque eles não colocam metas para alcançar o emprego que eles querem. Aí eles vão tentando, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, daqui a pouco eles se perdem, eles se desesperam. Por quê? Porque eles acham que eles vão ficar ali ad eterno, porque eles não colocaram um limite. Nem que depois eu aumente esse limite, mas eu tenho que ter um limite para saber que uma hora aquele processo vai terminar. Porque se eu ficar ali tentando, eu vou me deprimindo. E a coisa não acontecendo. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui, para a gente entender como é que funcionam essas metas. Por exemplo, ó, uma meta específica. Uma meta sem especificação. Passar no vestibular.
Eu estou especificando alguma coisa aqui? Não. Como é que é uma meta específica? Passar no vestibular do curso de Direito na faculdade de UNB no meio do ano de 2026. Eu estou especificando a minha meta, eu estou dizendo o que eu quero com a minha meta. Eu não estou generalizando a minha meta. Comprar um carro é uma meta genérica. Comprar um HB20 modelo básico ano 2022 no valor de 55 mil até setembro de 2025. Aqui eu estou especificando. Então a meta ela tem que ser específica, tá? Ela tem que ser desafiadora. Quero emagrecer 2 quilos. Para mim, 2 quilos é aqui atrás da minha orelha. Se eu perder essa gordurinha aqui, ó, uma de um lado e outra de outro, dá 2 quilos aqui. Ou então assim, ó, aqui essas minhas bochechinhas. E a papada? Minha papada dá mais de 2 quilos. É nada o tamanho da minha barriga. Quero emagrecer 25 quilos. Aí sim. Aí já dá para o gordinho fazer uma malemolência diferente. Entendeu? Então ela tem que ser desafiadora. Perder 2 quilos. Para que perder 2 quilos? Deixa aí. Vai ficar passando fome para perder 2 quilos? Né? Fazer uma poupança de R$50. Não dá para nada. Fazer uma poupança de 5 mil. Aí já dá. Aí já dá para ir Regiane lá na Praia de Carneiro, em Pipa, né? Porto de Galinha. Já dá para fazer uma graça. Aqui a gente vai até Caldas Novas. A meta tem que ser ecológica. Eu sempre uso esse termo, às vezes, a Tati ri, né, quando eu falo isso. O que é meta ecológica? É uma meta que seja boa para mim e para o meu ecossistema, ou seja, para quem está em minha volta. Às vezes, eu quero uma meta, eu quero fazer uma coisa que só vai me beneficiar, mas vai prejudicar quem está em volta. Vai dar certo? Não, porque eu vou ter uma resistência. As pessoas que estão sendo prejudicadas não vão querer que eu alcance essa meta. Tá? Por exemplo, vou me programar uma viagem sozinho. Essa é uma meta sem ser ecológica. Vou programar uma viagem com toda a minha família. E aqui nós estamos considerando que essa pessoa que está querendo ir sozinha, ela tem uma família. Quem é sozinho? Sozinho não tem problema em sozinho, porque não tem ninguém ao seu redor. Mas se eu tenho uma família e quero viajar sozinho, essa meta não é ecológica. Vou conseguir 3 empregos. E a minha família que se dane, minha mulher não vai mais me ver. Vou conseguir 2 empregos para poder equilibrar junto com a minha família. Esses dias um paciente chegou para mim, ele tem duas lojas de veterinária, pet shops enormes, e ele tem 40 funcionários. E quase que a mulher já não vê muito ele. Aí esses dias chegou uma grande empresa de São Paulo, ele tem essas empresas no, eu acho que é interior de São Luís, Maranhão, não sei direito, para o Nordeste. E chegou uma grande empresa pedindo para ele cuidar do departamento de serviço da rede de empresas dele. Eles têm mais de 40 lojas. E era extremamente desafiador isso para ele. Ele é um empreendedor, ele sempre está fazendo as coisas. E aí ele perguntou para mim, eu não sei porque o povo acha que psicólogo vai saber de tudo, né? Mas enfim, ele chegou para mim e perguntou, Paulo, o que tu acha? Eu disse, tu não tem que perguntar para mim não, tu tem que perguntar para tua mulher. Porque a última vez que eu conversei com a tua mulher, ela disse que já estava difícil ficar do teu lado. Se tu vai também agora pegar mais um negócio desse, eu não sei, eu acho que pode dar muito certo. Tu tem toda a capacidade para esse novo desafio, mas tu pode voltar e tua mulher e tua filha não tá mais lá. E aí? É ecológico para ti? Eu perguntei dele. Você quer isso? É ecológico para tua esposa, para tua filha? Fazer isso, né? E ele ficou de pensar. Não sei qual é a proposta que ele vai colocar. A meta tem que ser controlável. Vou fazer com que meu filho estude mais. Vou estudar mais. Isso aqui serve muito para pai e mãe, né? A gente adora botar meta para os filhos, mas para a gente, nada. Os outros têm que fazer, a gente não. Então, o que é uma meta controlável? É uma meta que depende de mim. Se eu estou fazendo uma meta, mas eu estou dependendo do outro para atingir, eu posso até fazer uma meta desse jeito, mas provavelmente eu vou ter uma dificuldade aí. A meta que depende de mim, ela é mais alcançável do que a que não depende totalmente de mim. Tá? Vou praticar exercício junto com meu marido. Vou praticar exercício mesmo sozinho. É uma meta controlada. Outra questão, a meta tem que ter tempo. Vou me casar. Olha aí, Pedro Ivo. Pedro Ivo tá para se casar. E Diego também tá para se casar. Olha aí, esse dedo é teu ou da Rafa? Cadê a Rafa? Mostra aí a Rafa. Vou me casar. Isso, olha aí, Rafa. Agora é a meta de vocês. Vou me casar até o final de 2026.
Aqui eu dei um tempo. Ah, vou me casar. Quando? Ah, em agosto, agosto de Deus. Aí é complicado, né? E nós, homens, somos safados nesse negócio aí. Assume logo, bota o bambolê. Olha aí, Pedro, mostra a tua aliança aí, Pedro. Olha aí, agora sim, agora sim. Agora tá o homem direito, né? Beleza. Vou comprar uma casa. Vou comprar uma casa daqui a 5 anos. Então, eu preciso definir o tempo, até para eu dividir a meta em submetas. E durante o tempo eu vou atingindo o que eu preciso atingir. Tá bom? Meta alcançável. Quero poupar R$1 milhão em um ano ganhando salário mínimo. Isso é alcançável? Só se você jogar o teu salário mínimo no Tigrinho. No Tigrinho, na Bet, aí pode ser que ganhe, né? Quero poupar R$500 em um ano ganhando salário mínimo. Isso é alcançável. Eu acho que dá para fazer. Quero emagrecer 50 quilos em 6 meses, caminhando uma vez por semana. Não tem condição, velho. Isso é um gordo safado, mentiroso. Quero emagrecer 10 quilos em 6 meses, caminhando todo dia 3 minutos. Aí sim, aí a gente já começa a entender a situação. Tá? Aqui são os tipos de meta. Isso é importante porque às vezes a gente tem muita impaciência, a gente não consegue definir a meta com o tempo adequado. Então eu tenho meta de curto, médio e longo prazo. Às vezes eu estou com uma meta de médio prazo, por exemplo, uma transição de carreira. É uma meta de médio prazo. Tá? Ela não é uma meta de curto prazo, você fazer uma transição. Ah, mas eu quero logo. Uma vez chegou um paciente lá no consultório, estava todo enrolado financeiramente, familiarmente. Ele chegou lá, Pedro, eu quero que você seja coach para mim, porque eu preciso pagar a minha dívida no banco e mudar minha vida. Eu estou devendo 100 mil no banco. Eu preciso que isso seja feito rápido. Eu disse, meu amigo, boa noite, pode ir embora, porque eu não resolvo o seu problema. Eu não tenho como fazer isso. Você pode até, eu posso te ajudar a você buscar recurso para pagar essa dívida. Agora, rápido, não. Isso aí é um processo, né? Então, eu tenho meta de curto prazo, por exemplo, um dia, ajudar o próximo. Eu posso, amanhã já vou lá e ajudo. Arrumar a casa. Em uma semana, arruma a casa. Fazer exame de saúde. Inclusive, eu tenho que fazer. Estou cheio de exame aqui para fazer. A Tatiana já brigou comigo e tudo. Em um mês, a gente faz o exame. De curto prazo, 6 meses, estudar para o vestibular, para o concurso, apesar que para concurso em 6 meses é só se tu for gênio, né? De médio prazo, 1 ano, poupança para realizar uma viagem. 3 anos, pagar todas as dívidas desse cara. Esse cara ele tinha que precisar de muito mais tempo. 5 anos, fazer uma faculdade ou um curso superior, uma meta de médio prazo. De longo prazo, 10 anos para comprar uma casa. 20 anos para educar um filho, construir uma empresa, solidificar uma empresa. 30 anos para ter uma aposentadoria e ter uma família com filhos e netos. Então, a gente precisa saber qual é o tipo de meta de acordo com o tempo que a gente precisa. Porque, senão, a gente vai criar uma expectativa de tempo para realizar essa meta, só que não cabe. O processo ele é muito mais longo. E a gente precisa também definir isso e validar a meta, verificar se ela é possível dentro daquilo que eu quero. Uma vez um paciente chegou para mim, era em outubro, mais ou menos. Ele queria começar a mexer com a internet, para ganhar dinheiro com a internet, e aí eu disse, tá bom, qual é a tua meta? Ah, eu quero ganhar, eu disse, quanto tu quer ganhar? R$5 mil. Eu digo, até quando? Até dezembro. Ok. Aí a gente começou a validar a meta. Só que ele tinha se comprometido a fazer um trabalho de 8 horas por dia durante o período de meio de novembro até dezembro no shopping. Ou seja, ele ia ter um trabalho extremamente estafante, seguido, direto, sem folga, sem domingo, sem nada. E aí eu fui e perguntei para ele, eu disse, como é que você vai fazer esse trabalho da internet se você já está comprometido com esse trabalho do shopping? Ele disse, vai dar. Eu disse, vai dar como? Se tu vai chegar totalmente cansado, tu vai ficar 8 horas lá em pé, vestido lá para a meninada brincar e tal. Ele ia ser assistente do Papai Noel. Eu disse, não vai dar. Ele disse, não, vai dar sim, não sei o quê. Chegou na primeira semana, ele disse, Pedro, não vai dar não. Eu disse, eu sabia que não ia dar. Por quê? Porque ele não validou a meta dele correto. Né? Ele jogou para o próximo ano, agora que ele está se organizando para tentar ver se ele ganha dinheiro com a internet. Então, a validação das metas são muito importantes, porque senão a gente fica só sonhando de maneira irreal. Tá? Vamos lá. Última atividade, rapidinho. Eu quero que vocês escrevam uma meta aí
Tu mandou os pilares da Roda da Vida, Bruna? Mandei, tá no Deixa eu abrir documento. aqui. Eu consigo abrir aqui? Consegue, dá para entrar pelo PDF ou por esse link. Espera aí. Ó, o trabalho nosso, a gente tem algumas dimensões, tá, gente? E aí aqui tem uma ferramenta. Deixa eu parar de compartilhar aqui para compartilhar ela com vocês. Espera aí, só um segundinho. Como é que a gente melhora o nosso trabalho? A gente tem várias formas e várias dimensões para melhorar o nosso trabalho. Que tem pilares. Deixa só a tela chegar aqui para vocês. Espera aí. Ops, aqui. Esses aqui são os pilares do trabalho, tá? Propósito, satisfação, desenvolvimento e crescimento profissional, habilidade e competência, reconhecimento e valorização, relacionamento interpessoal e network, equilíbrio de trabalho e vida pessoal, saúde mental e gestão do estresse, autonomia e tomada de decisão, finanças, estabilidade profissional, inovação e criatividade. Isso aqui são áreas do trabalho que a gente pode desenvolver. Qual é o exercício? Você vai dar uma nota de 0 a 10 para cada uma dessas áreas aqui. Você pode dar até mental, não precisa escrever, não. Tá? E aí, o que você vai fazer? Por exemplo, propósito de satisfação pessoal, eu posso colocar aqui 8. Desenvolvimento e crescimento profissional, 7. Habilidade e competência, 7. Reconhecimento e valorização, 8. Relacionamento interpessoal e network, eu posso botar 5. Equilíbrio, trabalho e vida profissional, acho que 7. Saúde mental e gestão do estresse, 6. Autonomia e tomada de decisão, 7. Finança e estabilidade, 6. Inovação e criatividade, 4. Um exemplo. Você vai pegar a área que você botou menor, que é a mais crítica. Por exemplo, inovação e criatividade. Eu preciso melhorar a minha capacidade de inovação e criatividade. E aí você vai fazer uma meta, baseado nesses conceitos que a gente colocou aqui. Ó. Essa meta ela tem que ser específica. Então, inovação e criatividade. Por exemplo, eu posso... eu vou fazer... Opa, desculpa. Eu posso botar aqui embaixo a meta que eu vou desenvolver aqui. Dá para escrever aqui, Bruno? Dá. Então, por exemplo, para melhorar minha inovação e criatividade, eu vou fazer uma especialização em terapia de esquema, que é uma disciplina. Isso falando sobre a minha área de psicologia. Beleza, eu estou sendo específico. Aonde que eu vou fazer essa terapia de esquema? Em São Paulo. Quando que eu vou iniciar essa terapia de esquema? Sei lá, em junho de 2025. O que mais? Ela é alcançável? Ela é relevante? Ela é temporal? Quando que ela vai terminar? Termina em junho de 2026. Pronto. Eu fiz uma meta SMART. Ela é mensurável, né? Eu consigo estabelecer, verificar quando que eu vou atingir essa meta. Ela é alcançável para mim, depende de mim, dos meus recursos. Ela é relevante, porque é uma especialização que vai me dar uma maior capacidade no meu trabalho. E eu estou definindo o tempo de início e de final. Fiz uma meta SMART. Beleza? Eu quero que vocês façam aí rapidinho, que é a nossa última atividade, e a gente vai fechar a porta. Procura aí desses itens aqui, ó, qual que vocês estão mais fracos. Ou então seleciona. Olha, eu queria fazer uma meta para esse aqui. Já de cara. E faz uma meta aí para vocês. Baseado nesses conceitos. Tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e tem que ter um tempo. Vamos lá. 3 minutos. Que eu prometi todo mundo liberado 10 horas. Né, Bruna? Senão o povo fica chateado comigo. Apesar que a taxa de retenção aí tá boa. A gente começou com 49, tem 35. Tá bom, né, Bruno? O povo hoje tá animado. A galera tá animada, pois é, tá? Todo Isso mundo aí. querendo felicidade no trabalho. É, muito bom. Eu não Mas vou também vender você tem um curso, ótimo eu não vou chefe, né, vender não? curso de mentoria agora, tá? Só daqui um tempinho, aproveite que tá tudo de grátis. Aí daqui a pouco a gente vai começar a também, né? Trazer um dinheirinho para casa. Minha mulher tá aí, adora isso. Ixalá, ela gosta de ouro.
Já? Quem for fazendo, vai botando sua meta aqui, só para a gente dar uma olhada, se bate todos os pontos. Bota aí a meta de vocês, em alguma dessas áreas aí. Compartilhe. O Bibo, compor uma reserva de emergência equivalente a 6 vezes o meu gasto fixo mensal até o fim de ano. Que ano, Bibo? Qual é o ano? Não, tem que botar. Até o fim de... Você tem que botar o ano. Tá? Ok, beleza, até o final de 2025. Aqui, Bibo, eu sei que você não precisa colocar aqui público, mas o ideal para você é colocar o valor referente a 6 vezes o seu gasto fixo, entendeu? E verificar, isso é possível, isso é realizável, isso depende de você, isso é motivante, é desafiador. Conseguir lidar melhor com o estresse até o meio do ano. Não, tem que botar a data. Não é, gente, não é meio do ano. É junho de tal dia. É julho de tal dia. Lidar melhor, a gente precisa especificar. Tá? E assim, como que eu vou fazer isso? Conseguir lidar, porque aqui ela tá subjetiva. O que você poderia fazer aí, Diego? Por exemplo, conseguir lidar melhor com o estresse. Vou fazer um curso de comunicação não violência, violenta até junho de 2025. Então, vou fazer umas aulas de meditação, alguma coisa específica, tá? Porque senão fica muito abrangente. Conhecer o leste europeu até setembro de 2026. Muito bem, dona Tatiana. E vai só você, é? É ecológica essa meta? É só tu que vai viajar? Tua família não vai viajar junto contigo, né? Olha aí, ó, tá vendo aqui, ó? Meta não ecológica. Ela só pensou nela. Lasca-se o resto. Quem mais? Mais uma aí para a gente encerrar. Vamos lá. Só uma, gente. Ajuda. Ter mais tempo para mim até novembro de 2025. Vou trabalhar para deixar meus negócios quitados, organizados e legalizados até essa data. Muito bem. Muito bem. É isso aí. Taca de pau. Galera, dúvidas, perguntas? Ninguém? Tudo certo? Tudo tranquilo? Olha, mais uma vez, Bruna, fale aí, Bruna. Dê suas considerações finais aí. Bom, gente, queria agradecer todo mundo que ficou aqui até o final. Esses momentos são muito construtivos para a gente criar um pouquinho mais de autoconsciência, né, de autopercepção, para a gente entender que muitas vezes a gente está muito no automático em relação ao trabalho, né? A gente fica só vivendo todos os dias muito parecidos e tudo mais, e esquece de perceber esses pequenos detalhes em relação ao trabalho, entender que existe sim ser feliz no trabalho, e muitas vezes são coisas que dependem muito da gente, não é só mudar um trabalho que vai me fazer feliz, ou mudar de área, muitas vezes é como a gente está lidando com as questões do trabalho, né? E aí é importante essa questão da autopercepção, da gente conseguir gerenciar melhor nossas emoções, gerenciar melhor a nossa carreira, pensando em metas, né, como a gente falou aqui, a curto, médio e longo prazo, e sempre lembrando que o trabalho não é nossa vida, né? O trabalho, ele faz parte da nossa vida, ele engrandece a nossa vida, mas existem muitos outros pilares que são tão importantes quanto. Então, conseguir manter esse equilíbrio faz com que a gente seja até mais eficiente no trabalho que a gente está fazendo, né? Então, acho que no geral é isso, sempre lembrar de cada um dos pilares, tentar se perceber. A gente vai deixar disponibilizado tanto a gravação quanto os slides para vocês poderem revisitar, porque acaba que é muito conteúdo, então dá para ir voltando, pensando cada vez mais, tentando estruturar cada uma das metas em cada uma dessas áreas, para irem ajudando vocês a construírem uma vida mais feliz dentro do trabalho. Muito bem. Tá? E, fazendo uma propagandazinha, quem se identificou com a necessidade de fazer terapia, de cuidar da sua saúde emocional e relacional, a gente tem a Clínica ZAC, a gente tem um corpo de psicólogos lá, que você pode, através do nosso WhatsApp, do nosso Instagram, acionar
e buscar lá terapeutas com preços justos e com eficácia, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. A gente tem um trabalho bem grande para chegar até aqui, e a gente fica muito contente quando a gente vê todos vocês aqui até essa hora, junto com a gente. É isso que faz a gente continuar, tá bom? Celso, você tinha levantado a mão? Não? Tá bom. Alex, meu irmão, obrigado pela participação. Manda um beijo a todo mundo aí na Liette. Todos vocês, amigos, pacientes, né, participantes, família, muito obrigado por estar aqui apoiando o nosso trabalho, tá bom? Bruna, valeu mais uma vez, missão cumprida. Até daqui a um mês. Um abraço para todos, beijo, fiquem com Deus. Até mais.